883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, a sintonia da cidadania. Combate à dengue, esse é o foco. Latas, embalagens, copos e sacos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos com plantas, garrafas, lixeiras, caixas d'água, tambores, latões, cisternas destampadas e até cascas de ovos podem se transformar em criadouros do mosquito. A melhor forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água, local propício para a criação do mosquito transmissor. Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Rádio Câmara e Ministério da Saúde. Nestas eleições, quem não compartilha notícias falsas já tem um voto de confiança. Fique atento com as informações incompletas, enviesadas e as mentiras disseminadas como verdades. Se receber conteúdos relacionados à Câmara dos Deputados ou à atividade parlamentar de um deputado, envie para o Comprove no WhatsApp 61 99660-2003 para checar se são verdadeiros. Saiba mais em câmara.leg.br/comprove. Eleger a verdade fortalece ainda mais a democracia. Rádio Câmara, a sintonia do cidadão. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Bom dia, hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022. Agora são 8 horas e 1 minuto em Brasília. Está no ar o painel eletrônico, o Jornal da Manhã da Rádio Câmara. Aqui em Brasília estamos na frequência 96.9. O programa também é transmitido pela Rede Legislativa de Rádio e por emissoras parceiras de todo o Brasil. Você acompanha as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E também entrevistas ao vivo sobre assuntos que estão em discussão no Legislativo. Mande sua sugestão, pergunta ou comentário pelo e-mail radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp 61 99978 9080. O painel eletrônico também está no YouTube, no endereço www.câmara.leg.br/YouTube. Você pode acompanhar a gente ao vivo pela nossa página na internet, radio.câmara.leg.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter e Facebook. Procure @Rádio Câmara e fique por dentro das entrevistas do painel eletrônico. Eu sou Cláudio Ferreira e agora são exatamente 8 horas, 2 minutos. Os desafios para a elaboração de políticas públicas para a primeira infância estão na pauta dessa segunda-feira na Comissão de Educação da Câmara. A primeira infância é o período que vai da gestação até os 6 anos de idade. O conceito está registrado no Marco Legal da Primeira Infância, lei que está em vigor desde 2016 e que garante os direitos relacionados a essa etapa da vida. O presidente da Comissão de Educação, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, que pediu o debate, é o convidado do painel eletrônico para falar sobre esse tema. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Deputado, já temos as leis, já temos a consciência de que essa fase da vida, né, da gestação até os 6 anos, é uma fase fundamental para o desenvolvimento da pessoa. O que é que falta em termos de políticas públicas para a gente consolidar esse conceito? Olha, Cláudio, acho que 2 pontos principais, né? Falta orçamento e falta gestão, né? Hoje, o nosso investimento em educação básica, ele é muito baixo em relação a outros países que investiram pesado para se desenvolverem, como é o caso da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, há 60 anos atrás, era um país mais pobre e com uma educação pior do que o Brasil, e hoje é a potência que todos nós conhecemos, investindo pesado na educação básica. Ainda existe uma distorção grande no nosso investimento, né? A gente investe 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico, né? Essa é uma situação que precisa ser corrigida, e ao mesmo tempo também problemas de gestão e de prioridade, né? A primeira infância é comprovadamente um momento em que mais se dá retorno o investimento, né? Quanto mais você investe na criança, mais a possibilidade dela depois futuramente mudar o destino da própria família, né? E conseguir ascender socialmente, conseguir ter uma mobilidade social muito maior. E com os efeitos também da pandemia, a primeira infância ficou muito prejudicada, né? A evasão escolar triplicou,
O analfabetismo hoje está em 40%, né, nas nossas crianças, e esse analfabetismo posteriormente se transforma em evasão, né, porque a criança que não consegue ler, não consegue acompanhar a escola, acaba saindo da escola, tendo de trabalhar informalmente para ajudar os pais em casa, e isso faz com que a gente perpetue um ciclo de miséria e de pobreza, né? Então, justamente por isso que eu chamei esse debate ali com especialistas em primeira infância, para saber como a gente consegue focalizar, primeiro, para recuperar esse prejuízo da pandemia, né, em relação à alfabetização, também em relação à evasão escolar, e dar uma perspectiva de futuro para essas crianças que hoje estão numa situação bastante precária, né? Deputado Kim, vocês vão discutir a questão das creches, né? Eu vi que vocês, a partir de um levantamento que foi feito em relação à necessidade de creche. Como é que foi feito esse levantamento? Que números vocês têm? E, a partir disso, que providências vocês vão discutir? O número que a gente tem é que a gente não tem cumprido o Plano Nacional de Educação, né? O PNE, e, aliás, várias metas do Plano Nacional de Educação não foram cumpridas, e essa é uma das minhas preocupações, né? Porque hoje o descumprimento do Plano Nacional de Educação, ele não tem praticamente consequência nenhuma, né? O presidente da República, os governadores, os prefeitos descumprem o PNE e não tem consequência nenhuma, né? Acho que a gente deveria pensar numa lei de responsabilidade educacional, a gente deveria pensar numa maneira de responsabilizar os gestores pela falta de educação, pela falta de creches, né? Você tem um déficit de construção de creches gigantesco, a gente chega aí a praticamente milhares de creches aí que deixaram de ser construídas de acordo com o Plano Nacional de Educação, e isso significa não só um prejuízo irrecuperável para essas crianças, mas também para os pais que muitas vezes não conseguem trabalhar, muitas vezes não conseguem dar o sustento à sua casa, porque não tem uma vaga em creche que lhe seria devida, é o seu direito constitucional de ter o filho numa creche pública e já começando a aprender, já começando principalmente a se alfabetizar, a ampliar o seu vocabulário. Você tem uma diferença muito grande, né, de crianças que vêm de casas de pais mais escolarizados, com ensino superior, que tem um vocabulário muito mais amplo do que aqueles com pais com menos escolaridade. Então, se o filho ainda não vai para a creche, o vocabulário dele fica ainda mais prejudicado, e para o resto da vida ele acaba tendo deficiências ali no ensino, e isso, mais uma vez, é outra coisa que acaba se transformando em evasão, se transformando em trabalho informal, se transformando num sujeito que não vai se qualificar para o mercado de trabalho e vai estar sujeito, mais uma vez, a esse ciclo de miséria e de desigualdade social. Deputado, essa fase da educação, das creches, ela não é, o Estado não tem a obrigação, você tem uma diferença na lei aí, né? O Estado tem a obrigação de dar educação básica para todos os estudantes do país, mas em relação às creches, a lei não traz essa obrigatoriedade. Você acha que isso faz diferença? Com certeza faz diferença, né? Acho que a nossa Constituição, ela prevê prioridade máxima ali para as crianças, só que a gente não vê isso no investimento, a gente não vê isso na gestão e muitas vezes não vê isso também na legislação, né? Deveria, segundo a nossa Constituição, ser um direito, isso deveria estar regulamentado em legislação, deveria haver a possibilidade, né, de que os pais sempre tivessem essas vagas à disposição, mas essas vagas não estão à disposição e muitas vezes, mesmo quando você tem vaga em creche, a creche ela não tem condições adequadas, mesmo de infraestrutura, para atender necessidades básicas da criança, né? Muitas creches não têm saneamento básico, ou tem chão de terra abatida, enfim. É uma realidade muito triste, é uma realidade muito difícil que a gente precisa lidar e que também traz problemas de gestão, né? Você tem, hoje, o governo, durante toda a sua gestão, construiu apenas 7 escolas, né? Em pouco mais de 3 anos, apenas 7 escolas foram construídas e o número de creches também absolutamente pífio. Isso precisa ser corrigido porque não dá para a gente enviar, né, bilhões de reais para a educação todos os anos sem ter um atendimento amplo e de qualidade para a população. O senhor falou nas condições das creches e a gente, enfim, de vez em quando vê noticiários assim de creches em que, inclusive, não há qualificação dos profissionais para lidar com essas crianças. A gente vê, às vezes, situações até de maus tratos, né? Assim, e muitas vezes a impressão que a gente tem é que as creches são meio improvisadas, que não tem uma padronização nessa qualidade do serviço. Isso também poderia ser corrigido? Com certeza, né? Acho que a análise uma das deficiências que a gente tem é a falta de indicadores, né? Para saber exato o que são indicadores. São aqueles que indicam a qualidade do ensino, a qualidade do estabelecimento, a qualidade da formação do professor, a qualidade da infraestrutura daquela escola, daquela creche.
E muitas vezes a gente não tem esses dados, né? E muitas vezes a gente tem uma padronização ou mesmo a exigência de que esses dados sejam coletados pelas secretarias de Estado e secretarias municipais para que a gente tenha um planejamento maior a nível federal, né? Então, justamente isso deve ser padronizado, os casos de abuso devem ser investigados, as pessoas devem ser punidas, e mais do que tudo isso, a gente precisa melhorar estruturalmente também a formação de professores, não só nas creches, mas também no ensino básico, no ensino médio. A gente tem hoje programas bem-sucedidos ao redor do mundo, e mesmo aqui no Brasil, né, você tem estados ali como o Ceará, Pernambuco, que adotam um programa que eu acho bastante interessante, acho que deveria ser implementado a nível federal, que é a figura do professor formador, né? O que é o professor formador? É aquele professor que tem bons indicadores na sua escola, é aquele professor que tem boas notas na sua escola, que é conhecido por ser um bom professor, por ter uma boa didática, e ele dá aula para os seus colegas, né? A carga horária do professor é de 40 horas, 20 horas de aula, as outras 20 horas você poderia utilizar para que esse professor dê aula para os seus colegas, para que eles também se tornem outros formadores, outros influenciadores nas suas regiões e melhorem a qualidade de ensino, ou seja, um professor qualificado, professor mais experiente, e às vezes assiste a aula de outro professor mais novato, menos experiente, com uma didática ainda em desenvolvimento, e dá toques para esse professor, para ajudar esse professor a se desenvolver, que é uma coisa que tem funcionado muito bem, é um modelo que funciona, por exemplo, no Japão, né, que o professor mais veterano assiste às aulas e dá toques aí para o professor mais novato, e que tem melhorado a qualidade do ensino, onde tem sido implementado, inclusive aqui no Brasil. A gente está conversando com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, sobre primeira infância, prioridades para a primeira infância. Deputado, o senhor acabou de dar exemplos do Ceará e de Pernambuco, então isso quer dizer que essa gestão não depende só dos estados mais ricos, mesmo na região Nordeste, onde as carências são maiores, o senhor trouxe bons exemplos, isso pode, enfim, se espalhar pelo resto do país? Exatamente. Eu acho que o problema da educação brasileira, né, mais do que um problema de dinheiro, de financiamento, é um problema de gestão, é um problema de políticas públicas. A educação, muitas vezes, principalmente na primeira infância, a educação básica, é negligenciada, infelizmente, porque muitas vezes não rende dividendos políticos, né? Muitas vezes você tem um resultado só de longo prazo, né? Investir em creche, investir na qualidade do ensino, você só vê o resultado disso nas próximas gerações, né? Não é uma coisa que você consegue entregar com tanta clareza assim na próxima eleição, e muitas vezes isso diminui os incentivos para que os políticos deem uma educação de qualidade, porque é um absurdo. Eles deveriam estar pensando na próxima geração, né, em desenvolver o nosso país, e isso acaba não acontecendo. Então, é uma questão maior, principalmente de gestão, né, de administrar bem esses recursos, de pensar nas melhores práticas, de não estar pensando ali imediatamente na próxima eleição, mas pensar em estruturar as futuras gerações para o mercado de trabalho que está por vir, ainda mais no mercado de trabalho que está se transformando, que é um mercado que vai ser dominado ali pela inteligência artificial, pela automação, e aqueles que não tiverem, né, não forem especialistas, não tiverem um alto nível de profundidade no conhecimento das suas atividades, não vão conseguir ter emprego, né? Aquelas pessoas extremamente qualificadas, porque para as profissões menos qualificadas a gente vai ter a automação e a inteligência artificial, mesmo para profissões hoje de maior qualificação, como por exemplo ser um médico, ser um advogado, mesmo essas profissões também são profissões que com o tempo tendem a ser cada vez mais substituídas, né, por inteligência artificial e por automação. Então é importante a gente formar, né, e ter uma educação básica de qualidade para posteriormente essas crianças ingressarem no ensino superior e se especializarem e terem espaço no mercado de trabalho. Deputado Kim, a gente está num ano eleitoral. Como é que o senhor acha que esse tema da primeira infância deve estar nas plataformas, né, nos programas dos candidatos em todos os níveis, presidência da República, governo, inclusive do Legislativo? Como é que esse tema pode chegar ao eleitor através dos políticos? Acho que, primeiro, a primeira infância tem que estar, né, obrigatoriamente na plataforma de todos aqueles que querem se eleger para um cargo no executivo, né? Um governador, um presidente da República precisa falar de primeira infância no seu programa de governo, porque a primeira infância é o período mais importante, né, em termos de educação, em termos de saúde, de saneamento básico, de assistência social, né? Uma criança que não se alimenta bem, uma criança que cresce numa família com violência, com alcoolismo, violência doméstica, uma criança que não tem acesso à creche, que não tem acesso à educação,
logo ali do 0 aos 6 anos de idade, é uma criança que tem, né, as suas capacidades cognitivas comprometidas para o resto da vida, né? Muitas vezes danos ali ao cérebro que para o resto da vida não vão se recuperar, né? Justamente por isso, né, é consenso hoje na comunidade, praticamente consenso da comunidade científica, que é o período que dá mais retorno, porque é o período em que a criança tem maior capacidade de aprendizado, né? É o período em que né, você tem a maior capacidade de entender e de aprender o vocabulário, de levar experiências para o resto da sua vida, inclusive que já foi, né, objeto de um prêmio Nobel ali para o Heckman, que comprovou isso cientificamente, inclusive o retorno que cada criança tem com o investimento nessa primeira infância. Então, é questão obrigatória, né, para quem quer ser um candidato a governador, a presidente da República, tratar a primeira infância como prioridade, porque a Constituição diz que é prioridade, porque deve ser prioridade em termos de retorno para essas famílias, porque é o caminho para que a gente se desenvolva. Nenhum país se desenvolveu sem investir e sem ter uma boa gestão na primeira infância e sem tratar isso como prioridade. Ok, nós conversamos com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, sobre os desafios para a elaboração de políticas públicas para a primeira infância. Isso vai ser um tema de uma audiência pública hoje na Comissão de Educação aqui da Câmara. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico e desejar boa sorte para o debate de vocês de logo mais. Muito obrigado, Cláudio, obrigado pelo convite e obrigado para todos que nos acompanharam até agora. Um abraço, deputado, boa semana. Um abraço. Agora são 8h16. O consumidor terá redução na tarifa de energia por causa de propostas aprovadas pelo Congresso. A afirmação é da diretora-geral substituta da ANEEL, que participou de audiência pública na Câmara sobre o assunto. A repórter Paula Bittar acompanhou. O consumidor deverá perceber na conta de luz os efeitos de propostas aprovadas no Congresso Nacional. 5,2% de impacto nos reajustes de tarifa a partir de um dos projetos e 12% de redução média na tarifa por causa do outro. A informação foi passada por Camila Bonfim, diretora-geral substituta da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Ainda de acordo com Camila Bonfim, a privatização da Eletrobras deve significar uma redução de 2,3% nos reajustes tarifários. A diminuição média de 12% na tarifa é por causa do projeto que determina a aplicação do piso do ICMS, em geral 17% ou 18%, sobre a energia elétrica. Bonfim afirmou que o impacto da proposta é considerável, dada a alta fatia da tarifa proveniente de tributos. Na tarifa hoje paga pelo consumidor de energia elétrica, 30% é destinado para tributos federais e estaduais. Então, essa medida é uma medida que contribui bastante para a efetiva redução de custo, né? É uma medida estrutural que a gente já vem alertando sobre essa necessidade de redução da incidência de tributos na energia elétrica há muitos anos. Já a redução de 5,2% nos reajustes de tarifa se deve à proposta que especifica os procedimentos para a ANEEL devolver ao consumidor via tarifa de energia os valores de PIS e COFINS pagos a mais pelas distribuidoras. O projeto decorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo desses tributos. De acordo com dados da ANEEL, dos 60 bilhões de reais em créditos a devolver pela União às distribuidoras, quase 48 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. Segundo Camila Bonfim, os principais fatores de pressão sobre as tarifas de energia dos últimos 2 anos foram a pandemia de Covid-19, o aumento da taxa de câmbio, a inflação, a crise de suprimento de combustíveis e a crise hídrica de 2021, que foi a pior dos últimos 91 anos. Ela parabenizou o Congresso pela iniciativa das modificações legislativas. A devolução dos valores cobrados a mais já vinha sendo feita a partir da decisão do STF, mas a proposta que trata do assunto vai garantir segurança jurídica à ANEEL, afirma a diretora da agência. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, que solicitou a audiência, criticou a forma de devolução dos valores. Segundo Barros, o consumidor pagou em dinheiro e agora vai receber o troco em bala. Na hora de obter o lucro, os diretores não obtiveram em
abatimento na conta deles, de energia elétrica. Eles obtiveram dinheiro. E agora, na hora de fazer a restituição ao usuário, eles querem fazer em abatimento na conta? Não me parece razoável. Segundo Camila Bonfim, as distribuidoras não têm esses recursos em caixa. Pagar em espécie não seria a forma mais efetiva para garantir a devolução dos valores a todos os cidadãos. E a proposta aprovada pelo Congresso estabelece a devolução via tarifa. Felipe Barros disse que vai trabalhar para que o presidente Jair Bolsonaro vete o trecho que estabelece a devolução via tarifa para que os usuários possam receber os valores em dinheiro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Agora em Brasília são 8h20. As festas juninas devem ditar o ritmo do plenário da Câmara nesta semana. Vamos saber quais são as prioridades da pauta com o repórter Cid Queiroz, que já está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Cid. Que propostas estão na fila para serem examinadas pelos deputados em plenário? Bom dia, Cláudio. Pois é, por conta aí desses festejos juninos, que são muito importantes para os deputados, principalmente do Nordeste, as votações aqui na Câmara do plenário aqui da Câmara dos Deputados, elas são retomadas hoje ainda, na segunda-feira. 4 medidas provisórias que vencem antes do fim do recesso estão na pauta. A MP 1104, ela cria o Fundo Garantidor Solidário. Ele serve para garantir operações financeiras vinculadas à atividade rural. Elas facilitam o crédito para o agronegócio. A outra MP, a 1105, autoriza o saque extraordinário do FGTS no valor de até R$1.000 por trabalhador. A ideia era diminuir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por conta da Covid-19. Com o mesmo objetivo aí de ajudar as famílias nesse momento de crise sanitária, a MP 1106 ela amplia a margem de crédito consignado aos segurados do INSS e autoriza o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Já a MP 1107, ela institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital. Essa semana, os deputados podem votar ainda as emendas do Senado ao projeto que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. Elas foram criadas aí, aqui na Câmara, num projeto aqui da Câmara, para financiar ações contra a Covid-19 e para alavancar esse que é um dos setores que foi mais prejudicados com a crise sanitária, que foi o setor do turismo. Essa votação ela começou na semana passada, na terça-feira, mais precisamente, e já enfrentou uma grande polêmica, principalmente de deputados da oposição, mas também de alguns deputados aí da bancada evangélica, porque ela cria não só uma loteria de prognóstico, né, de números, mas outras modalidades de loterias. E um problema que foi aventado lá nas discussões do plenário é que ela tira da Caixa Econômica a operacionalização dessas loterias. Já tinha começado a votação, o texto principal já tinha, a discussão já tinha sido encerrada e o texto principal aprovado. O presidente Arthur Lira resolveu adiar essa votação para esta semana. Também vieram do Senado 2 projetos, o substitutivo ao projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas e o projeto que dispõe sobre a implementação de ações de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio entre profissionais de segurança pública. A agenda de votações prevê ainda o projeto do Executivo que aprova o Plano Nacional do Desporto e o projeto que institui a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer. Muitas outras matérias estão na pauta, mas, como a gente sabe, talvez essa semana seja encurtada por conta do São João, né, na quinta-feira. Cid, além dessa lista de propostas que você já falou, um outro assunto que é recorrente no plenário são os preços altos dos combustíveis, né? Petrobras anunciou um novo reajuste. O que a gente pode esperar em relação a essa discussão?
Pois é, a gente viu aí a reação entre políticos. O presidente da Câmara reagiu fortemente, o deputado Arthur Lira, a mais esse aumento da Petrobras, em meio a um debate que vem sendo feito aqui no Congresso para tentar reduzir o preço dos combustíveis. A Câmara tinha aprovado um projeto de lei complementar para restringir o valor do ICMS cobrado nos estados, principalmente da gasolina, do gás, do diesel e do GNV, e essa semana ia começar a votação de uma proposta de emenda constitucional que permitiria, inclusive, aos governadores zerar os impostos estaduais, com a contrapartida do governo federal também de zerar os impostos federais e de ressarcir os estados pelos prejuízos, pela perda de arrecadação. Então, antes mesmo de se colocar em votação essa PEC, que está prevista para ser votada essa semana no Senado, esse anúncio pegou de surpresa aí o Executivo, né? O presidente Bolsonaro também reagiu negativamente, o presidente Arthur Lira. Não há nenhuma matéria prevista para votar aí, mas eles estão falando aí em reagir, em votar projetos que restringam o lucro, os dividendos dos acionistas da Petrobras, e fala até em criar uma CPI. Então, se não tem ainda um projeto certo para ser votado essa semana, e talvez não tenha mesmo, mas é certo de que esse debate sobre os preços dos combustíveis, esse debate vai mobilizar o plenário aí. Ok, nós conversamos com o repórter Cid Queiroz, que deu para a gente um panorama de como vai ser a semana no plenário da Câmara. Cid, muito obrigado pela sua colaboração aqui. Você é sempre bem-vindo aqui no painel eletrônico. Um abraço. Um abraço. Agora são 8h27. E como disse o Cid, a Câmara concluiu a votação do projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Agora a proposta vai à sanção. Os detalhes com o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta, esses produtos e serviços passam a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fará com que a alíquota máxima a ser aplicada seja de 17% ou 18%, enquanto hoje a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta, que contou com o apoio do governo, é baixar o preço dos combustíveis. Mas a medida foi criticada por deputados, não só da oposição, que apontaram prejuízos para estados e municípios com o limite imposto à alíquota do ICMS. O plenário manteve o parecer do relator, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, que acatou parcial ou totalmente 9 das 15 mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pela Câmara no fim de maio. Uma das fontes de críticas da oposição foi o risco da medida causar prejuízos para a educação e saúde, já que os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação do ICMS para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. A resistência à proposta diminuiu depois que o relator manteve a alteração feita pelo Senado, que garante uma compensação do governo federal para a saúde e educação, mesmo com a queda da arrecadação do ICMS, o que preserva, por exemplo, os recursos do Fundeb, o fundo que financia a educação básica. Segundo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, o texto original representava uma perda de mais de 20 bilhões de reais somente para a educação. A nossa educação perde muito com o texto conforme ele foi aprovado na Câmara. Nós temos estimativas de que seriam 21 bilhões de reais a menos para a educação. Somente no Fundeb, a gente está falando de uma perda de 17 bilhões de reais. Outra mudança feita pelo Senado, também mantida, foi a que zera as alíquotas de impostos federais sobre a gasolina e o álcool até 31 de dezembro deste ano. Os tributos federais abrangidos pela medida são a CID Combustíveis, o PIS/PASEP e a COFINS, e a mudança diminuiu críticas de que apenas os estados e municípios perderiam a arrecadação. O relator, porém, rejeitou uma mudança feita pelo Senado a pedido dos governadores. O texto original da Câmara previa uma compensação do governo federal aos estados sempre que o prejuízo na arrecadação do ICMS fosse maior que 5% em relação ao ano passado, cálculo feito sobre toda a arrecadação e não apenas sobre a dos combustíveis.
Os governadores pediram que os 5% fossem calculados apenas sobre a queda da arrecadação relativa aos combustíveis, para facilitar o acionamento do gatilho de compensação. O Senado concordou, mas na Câmara, a maioria do plenário seguiu o entendimento do relator e rejeitou essa mudança, apesar da tentativa do PT de resgatar o texto do Senado. Para o deputado Celso Sabino, do União do Pará, os estados tiveram aumento de arrecadação com seguidos reajustes do preço dos combustíveis e precisam colaborar para o consumidor pagar menos nos postos. Nós não estamos aqui discutindo se vamos reduzir o orçamento, a receita dos estados. Nós estamos aqui falando em conter as superarrecadações que os estados brasileiros têm experimentado nesses últimos meses por conta do aumento dos preços dos combustíveis e também da energia elétrica. Mas, para a oposição, a redução da arrecadação vai ter impacto direto nos serviços públicos e não vai ter efeitos permanentes sobre o preço dos combustíveis, por conta da política de preços da Petrobras. Foi o que disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Esse projeto prevê que o governo federal coloque recursos para suprir essas perdas dos estados, caso elas excedam 5%. Me abre essa renúncia enorme, porque o governo não quer atacar o problema principal. E o problema principal está exatamente no fato de que a Petrobras cobra do povo brasileiro o preço internacional pelos combustíveis aqui produzidos. A proposta prevê compensações maiores para os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal, uma espécie de refis de dívidas com o governo federal. Para estes, as perdas de arrecadação serão compensadas integralmente por meio de descontos nas prestações. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, autor do projeto original, disse que eventual queda na arrecadação do ICMS será compensada com o aumento da arrecadação de outros produtos e serviços. Ele comemorou a aprovação. Hoje é um dia histórico para essa casa. A última vez que o Congresso Nacional votou uma redução de impostos foi no ano de 2006. Há 16 anos se fala em reduzir impostos no Brasil e não se vota nenhuma matéria que de fato consiga reduzir os impostos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a importância do projeto, que, segundo ele, vai criar condições para a aprovação de outra proposta, uma proposta de emenda à Constituição que faculta aos estados zerar o ICMS sobre combustíveis em troca de uma compensação do governo federal, o que será votado no Senado. Deixar claro para os governadores que a nossa luta não é nós contra eles, nem eles contra nós. É todos a favor da população brasileira que sofre neste momento pós-pandemia com dificuldades estruturais de inflação não geradas por problemas nacionais e sim por consequências de uma pandemia, está claro isso, e por fatores internacionais como, por exemplo, uma guerra entre dois países, um maior produtor de alimentos da Europa e o outro maior refinador e produtor de energia da Europa. O projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Agora em Brasília, 8 horas e 33 minutos. Esse é o painel eletrônico aqui na Rádio Câmara. A comissão aprova programa de atendimento psicológico para mulheres que querem entregar seus bebês para adoção. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. A Comissão dos Direitos da Mulher aprovou proposta que cria o programa de orientação psicológica e social Boa Mãe. A proposta foi baseada na iniciativa da 2ª Vara de Infância e Juventude de Recife, que há 13 anos implementou o programa Mãe Legal. O principal objetivo é garantir proteção à mulher que manifeste o interesse de entregar de forma responsável o seu bebê para adoção. Pelo texto aprovado pelos parlamentares, o programa deve oferecer atendimento social e psicológico às mulheres que optarem por não ficar com seus filhos, orientar as mães que desejam entregar seus filhos à adoção sobre o Cadastro Nacional de Adoção, promover a reinserção da criança na família ou, em último caso, a inserção em família substituta e desvincular a entrega para fins de adoção da ideia de abandono. O programa Boa Mãe deve se orientar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo no que diz respeito ao direito da gestante ao atendimento pré e perinatal no SUS e ao papel do Conselho Tutelar em caso de maus-tratos contra menores de idade. Para a relatora da proposta na comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, as gestantes precisam de apoio psicológico até para decidirem se darão as crianças ou não para adoção. Com isso, nós vamos evitar
o infanticídio, o abandono de crianças em construções, em lixões, em locais indevidos, deixando esses bebês recém-nascidos expostos ou até mesmo as doações dessas crianças de forma ilegal. Nós precisamos cumprir com o que diz a legislação quanto ao acolhimento por famílias seguras desses recém-nascidos. A proposta que cria o programa Boa Mãe vai ser agora analisada pela Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. E a Câmara aprovou a medida provisória que muda regras de securitização, com o objetivo de reduzir o valor dos seguros e aumentar o crédito. Entenda na reportagem de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que muda regras do mercado de seguros para facilitar a emissão de títulos de crédito de maneira a aumentar o fluxo de recursos para o setor e assim baratear os custos e aumentar o volume de créditos. A medida provisória institui entidades chamadas Sociedades Seguradoras de Propósito Específico, ou SSPE, que adquirem direitos de crédito no mercado e emitem papéis chamados de letras de risco de seguro, ou LRS, títulos de crédito vinculado a um seguro, também conhecidos como certificados de recebíveis. A ideia é fazer com que investidores adquiram esses papéis, recursos que vão ajudar a baratear o valor dos seguros e que darão a quem adquiri-los o direito de receber por isso, processo conhecido como securitização. A MP também autoriza as instituições financeiras a atuarem no setor, de modo a aumentar a eficiência do mercado de seguros. Hoje, esses títulos, chamados de recebíveis, já funcionam atrelados ao mercado imobiliário e ao agronegócio, uma maneira de financiar os dois setores e dar retorno para quem comprar os papéis. Ao editar a MP, o governo argumentou que a securitização permite que as instituições financeiras transfiram o risco de suas atividades e liberem recursos para novos financiamentos, o que aumenta o fluxo de créditos. De acordo com o relator da medida provisória, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, no mundo todo as letras de risco de seguros são usadas para a cobertura de grandes riscos com baixa probabilidade de ocorrência, e a MP contribui para estruturar o mercado de seguros como maneira de enfrentar catástrofes. Eventos recentes que abalaram o país, tais como rompimento de barragens e enchentes em diversos estados, demonstraram a necessidade da existência de um mercado de seguros estruturado para combater o efeito de catástrofes. Para o relator, a emissão dos títulos no mercado reduz o custo para a empresa que assume o risco do seguro, o que vai aumentar a oferta de coberturas e baratear o crédito aos consumidores. A MP foi aprovada por ampla maioria, inclusive com os votos da oposição, como explicou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela possibilita a criação de instituições para mediar a própria securitização e ela estabelece condições que ampliam o processo de securitização, que tiram da condição restrita de estarem atuando apenas no que diz respeito ao crédito agrícola ou ao crédito imobiliário e que possa se espraiar para outros tipos de atividades e outros tipos de créditos específicos. A medida provisória que altera regras do setor de securitização seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agora são 8h38 em Brasília. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou proposta de fiscalização e controle para investigar os aumentos nos preços dos fertilizantes e insumos agrícolas. Segundo o autor da iniciativa, deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, a elevação no preço desses produtos provocou graves prejuízos aos produtores rurais, à economia nacional e aos consumidores. A proposta prevê a realização de debate com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, das empresas produtoras e importadoras de fertilizantes, dos produtores rurais e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O deputado Domingos Sávio já está conosco na linha para falar sobre esse assunto. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês. Deputado, o senhor ouve a gente? Sim, estou ouvindo bem, Cláudio. Estou à disposição de tratar desse assunto tão importante. Ok. Deputado, esse aumento desses insumos, dos fertilizantes, em que medida ele pode ser creditado à invasão da Rússia pela Ucrânia e as consequências lá naquela região, e em que medida ele pode ser acreditado a outros fatores? Veja bem, Cláudio, essa situação terrível que está ocorrendo do outro lado do mundo
é inegável que afeta o mundo inteiro, essa guerra terrível que, em primeiro lugar, nos traz a toda a tristeza de ver vidas inocentes sendo perdidas, mas ela traz também como consequência, sem dúvida, impactos econômicos, a própria pandemia também. O que nós entendemos é que tem pessoas inescrupulosas que, não bastasse o sofrimento da guerra, querem tirar vantagem pessoal, querem tirar lucro abusivo em cima de uma situação que já é difícil. E por que nós estamos suspeitando disso? E aí é nosso dever investigar. O que ocorre é que, com o problema da guerra, nós tivemos, é indiscutível, um aumento substancial do preço do petróleo. Isso impacta em frete, isso impacta em algumas coisas. Mas esse aumento, ele não chegou à casa de 100%, para trabalharmos com números redondos. E o que está ocorrendo com fertilizante é algo abusivo, é algo que está muito acima das consequências, seja da guerra, seja da pandemia. Nós estamos tendo, em algumas situações, produtos que nem são derivados do petróleo, como, por exemplo, o potássio. O potássio chegou a subir, em algumas regiões do país, mais de 400%, ou seja, mais de 4 vezes o valor que era praticado no ano passado. Não há razão para isso. E o mais difícil de aceitar é que nós temos números que indicam que o volume desse produto que está chegando no Brasil, que de fato é um outro problema que temos, o Brasil ser tão dependente da importação de fertilizantes, um país agrícola, um país que alimenta boa parte do mundo, já precisaria de estar mais autossuficiente, e nós temos jazidas para isso. Então, esse é outro aspecto que nós também haveremos de estar fiscalizando para criar condições, apoiar o governo do presidente Bolsonaro para que a gente supere as barreiras que temos hoje na legislação para que o país seja mais autossuficiente. Mas, voltando ao preço abusivo, nós temos hoje números que indicam que o volume que está chegando no Brasil desses fertilizantes não é menor do que o que chegou no primeiro semestre do ano passado, por exemplo, ou do ano atrasado. Nós estamos conseguindo importar. Chegou fertilizante, está chegando, tanto da Rússia como do Canadá. Ora, se o produto está chegando, se não houve um aumento lá dessa magnitude, por que esse aumento tão abusivo? Temos informações de que pode estar havendo a retenção deste produto em alguns armazéns para gerar uma oferta reprimida e, com isso, termos esses preços abusivos. Na verdade, uma proposta como a minha tem o propósito de proteger o produtor rural e o consumidor que está lá na ponta, porque se você gasta mais para plantar o milho, para plantar o feijão, o arroz, a soja, se você gasta muito mais com fertilizante, o preço desse alimento vai subir lá no supermercado. Todos perdem. Agora, é claro que eu também não vou me precipitar de sair culpando todos que estão na cadeia produtiva dos fertilizantes. Muitas das vezes, aquele que está lá na ponta, vendendo o fertilizante na sua loja ou na sua distribuidora, está sendo vítima de algum elo dessa cadeia de importadores, por exemplo, né, de grandes corporações, que, neste caso, a suspeita é que estejam combinando um preço muito elevado, e isso é cartel, isso é crime, né? Isso é um crime contra o consumidor. Por isso, eu acho que nós, deputados federais, temos que fiscalizar, e vamos fiscalizar solicitando o apoio não só do Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, que tem o controle de quanto que está sendo importado. Nós vamos procurar ter o apoio também da Polícia Federal, do CAD, para a gente saber exatamente por que desses aumentos tão elevados, tão acima do que aumentou o próprio combustível, que aumentou tanto, né? Então, eu acho que se fosse um aumento proporcional, a gente compreenderia, mas um aumento muito acima do que nós estamos vendo em outras atividades, nós temos que fiscalizar. Deputado Domingos Sávio, que retorno o senhor tem tido dos próprios produtores rurais?
A dificuldade, enfim, o senhor já falou desse aumento muito acima do esperado. Como é que estão os estoques dos produtores rurais, os estoques de fertilizante? Há alguma ameaça de desabastecimento por conta dessa situação? Eles conseguiram comprar, enfim, uma quantidade razoável de fertilizante ainda num preço em patamares anteriores? E como é que está a preocupação dos produtores rurais em relação às próximas safras? Olha, veja bem, Cláudio, eu sou um deputado federal que tem um diálogo permanente com os produtores. É claro que a gente, como deputado federal, atua nas questões da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura urbana, mas eu sou médico veterinário, eu fui presidente de sindicato rural, de cooperativa, eu sou um produtor rural, então eu estou perto dessa realidade. Eu sei desse aumento, porque eu também vou lá comprar o produto lá na distribuidora, lá na casa agropecuária, e eu sei como esses produtos aumentaram, e os produtores, a primeira questão que eu te respondo é que o contrato é de um produtor aflito, é que ele chega ao ponto de ver que ele não vai dar conta de plantar como ele plantou no ano passado, porque o preço não só do adubo, mas da semente, de tudo, das máquinas agrícolas, dispararam de uma maneira abusiva. Então, esse produtor, primeiro pedido dele, o apelo, é quase que um pedido de socorro. Olha, nós que ajudamos a manter, né, não só a manter a economia brasileira, mas a alavancar, a desenvolver o produtor rural brasileiro, que além de alimentar os 215 milhões, produz um excedente que alimenta quase 1 bilhão de pessoas mundo afora, gerando emprego no Brasil, gerando riqueza, ele está acuado, ele corre o risco de não conseguir plantar, mas não é por falta do fertilizante. Tem estoques de fertilizante, é por isso que nós vamos investigar. Tem estoque de fertilizantes, tem produtos no Brasil e o preço está abusivo. Agora, é claro que a gente torce para que essa situação de guerra no mundo se pacifique, para que a gente tenha uma normalidade. Há preocupações, mas não há falta. O que há é abuso de preço. E esses produtores nos procuraram a Frente Parlamentar Agropecuária. Num primeiro momento, nós chamamos os parceiros que deveriam nos tratar como parceiros, que são os representantes das grandes empresas distribuidoras e importadoras de fertilizantes. Chamamos lá na FPA para uma conversa olho no olho, mas infelizmente não tiveram conosco a transparência necessária. Não quiseram nos informar por quanto estão comprando o fertilizante lá no exterior, qual foi a variação de preço, qual foi a variação de preço do frete, qual foi a variação de preço do seguro, para que eles nos dessem uma planilha e dissessem, ó, o aumento está explicado aqui. Não nos deram nenhuma explicação convincente. Então, nós vamos fazer essa fiscalização a partir dessa semana. Aprovamos na semana passada a minha proposta, e esse é um mecanismo formal previsto, né, na nossa legislação, que dá poder aos deputados de requerer informações, de levantar os dados e, se identificar uma atitude criminosa, encaminhar para a Polícia Federal, encaminhar para o Ministério Público Federal, que obviamente não é o deputado que faz esse poder de polícia. O deputado tem o poder de levantar as informações, de investigar, de fiscalizar, né? E a partir da sua fiscalização, isso pode ser aprofundado numa investigação policial pela Polícia Federal, porque havendo crime, tem que haver punição, porque nós não podemos aceitar uma coisa dessa, um aumento tão abusivo, tanto nos fertilizantes como nos defensivos, os demais insumos que a gente usa para combater as doenças, para combater as pragas que dão nas plantas e nos animais. Nós estamos conversando com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, sobre o aumento nos preços dos fertilizantes e dos insumos agrícolas. Deputado, o senhor lamentou a dependência do país na importação desses produtos. Como se pode fortalecer o mercado interno para que a gente reduza, né, essa dependência, e qual é o papel do legislativo para estimular esse fortalecimento do mercado? Olha, nós precisamos, neste caso, e eu acho que o Legislativo já deu a sua contribuição, mas, infelizmente, tem havido uma certa lentidão no sistema como um todo,
eu vou me referir, por exemplo, à produção dos derivados aí do petróleo. O Brasil, ele é autossuficiente em produção de petróleo. A gente não conseguiu evoluir com relação à produção dos derivados. As nossas refinarias não conseguem produzir os combustíveis suficientes, tanto a gasolina como o óleo diesel, e a gente acaba dependendo de importar, e o Brasil, curiosamente, exporta petróleo, importa derivados do petróleo, porque nós temos suficiência na produção e não na industrialização. Isso afeta fertilizante. Como? Nós temos uma boa parte dos fertilizantes que são derivados do petróleo, né? Os nitrogenados, a ureia, o sulfato de amônia. Esses nitrogenados, eles são também derivados do petróleo. Eu posso te dar um exemplo que já deveria estar resolvido e poderia ajudar boa parte do país, especialmente aqui, o meu estado de Minas Gerais, que é também um grande produtor agrícola. Nós lutamos por muito tempo pela construção de um gasoduto que saia aqui da região de Betim, onde tem a refinaria Gabriel Passos, passe por Divinópolis, onde eu vivo, fui prefeito, que é também uma grande região industrial, e chega ao Triângulo Mineiro. Neste projeto do gasoduto, o grande objetivo é a construção de uma planta industrial para a produção dos derivados do petróleo, da amônia, né, dos nitrogenados, que a gente chama. Pois bem, isso estava acertado com a Petrobras, isso ainda lá no período do governo do PT. E a Petrobras, que entrou em todo aquele colapso lá de corrupção, recuou, desistiu de construir a planta aqui no Triângulo Mineiro. Nós, na Câmara, já aprovamos uma legislação mais flexível para a construção de gasodutos. Mas nós precisamos, eu até estou propondo uma audiência pública com o Ministério das Minas e Energia para ver por que depois de aprovada a lei do gás natural, que eu fui um dos autores, a gente ainda não está tendo os investimentos para construir gasoduto. Se a gente tiver gasoduto no Brasil e tivermos a produção dos nitrogenados, nós vamos ficar livre aí da dependência hoje de quase 60% do sulfato de amônia, da ureia, que é usada na agricultura, e é muita coisa, é importado e podia estar sendo produzido no Brasil. Uma outra coisa, nós temos em Alagoas jazidas de potássio, temos nas regiões norte do país jazidas de potássio, e o Brasil importa quase 90% do potássio que ele usa. E o potássio é imprescindível também para a produção de grãos na agricultura. Já o fósforo, que também é um outro fertilizante, aqui em Minas mesmo nós temos na região de Patrocínio, na região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, grandes jazidas que podem ser ampliadas. Eu defendo que a gente discuta com o Executivo algumas ações de incentivo para a produção nacional de fertilizantes. A gente precisa muito de sair dessa dependência de importação que, além de tornar mais caro o fertilizante, deixa na mão de poucos importadores, que acaba gerando essa especulação e, no final, sofre o produtor rural e o próprio consumidor, porque o preço está aumentando no Brasil, porque está aumentando lá na ponta o custo de produção para o produtor rural. Ok, nós conversamos com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, sobre a situação dos preços de fertilizantes e de insumos agrícolas. Deputado, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no painel eletrônico e desejar boa sorte para essa discussão, que a Comissão de Agricultura possa realmente ouvir esses setores e ter um panorama, né, sobre como se pode reverter esses aumentos. Cláudio, eu quero colocar aí minha rede social à disposição de produtores, de cidadãos que possam contribuir, inclusive, com essa fiscalização, né, @DomingosSávioMG, né, Domingos Sávio junto, @DomingosSávioMG. Eu estou à disposição e ajuda a gente receber informações de variações muito expressivas de preço, que pode nos ajudar também nessa fiscalização, para que eu quero o preço justo, não quero fazer uma investigação dizendo que fulano ou ciclano está cometendo crime, mas o preço que está sendo praticado hoje nos leva a suspeitar
de que existe cartel e a gente precisa de fazer essa investigação com muito critério para que a gente seja justo e evite esse prejuízo para o produtor e para o consumidor. Muito obrigado. Sucesso nas investigações e boa semana para o senhor, deputado. Agora são 8h54. O veto da Presidência da República mantém cobrança por bagagem despachada em viagens aéreas. Deputados têm opiniões divergentes sobre o tema. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou parte de uma lei sobre o transporte aéreo que determinava o fim da cobrança pelo despacho de uma bagagem de até 23 quilos para voos nacionais e de até 30 quilos em viagens internacionais. A legislação sancionada pela Presidência da República, que teve origem em uma medida provisória, modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor, entre outras leis, em temas como a exploração de serviços aéreos, incluindo a cobrança de tarifas aeroportuárias e a utilização dos terminais por prestadores de serviços. A cobrança de bagagens foi autorizada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em dezembro de 2016 e entrou em vigor em março de 2017. Segundo as empresas aéreas, a medida traria uma redução no preço das passagens, mas de acordo com órgãos de defesa do consumidor, isso não aconteceu. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, autora da emenda que incluiu na medida provisória a proibição da cobrança, afirma que as empresas de aviação não cumpriram a previsão de baratear as passagens. Ela acrescentou que já está se mobilizando para a derrubada do veto. Nesses últimos 3 anos, a passagem tem aumentado absurdamente. Aí as empresas cobram 5, 6 mil reais de uma passagem entre Brasília, Manaus e Brasília. 7 mil reais eu paguei na semana passada numa passagem entre Brasília, Rio Branco, Cruzeiro, Rio Branco e Brasília. E mais, as empresas ainda cobram a mala e ainda cobram pelo assento, como se fosse possível viajar em pé no avião. Na justificativa do veto, o governo alegou que a gratuidade das bagagens aumentaria o custo dos serviços aéreos e o risco regulatório, reduzindo a atratividade do mercado brasileiro a novos competidores. O governo alegou, além disso, que o transporte de bagagens demanda custos com equipes e equipamentos de solo. O serviço também envolve, segundo o executivo, riscos de danos e extravios, e a aeronave gasta mais combustível para levar a carga. A conclusão é que o aumento de custos seria repassado ao conjunto de passageiros, mesmo os que não despachassem malas. O fim da cobrança das bagagens, de acordo com a Presidência da República, seria um obstáculo para a entrada das empresas de baixo custo, as chamadas low cost, no mercado brasileiro, e penalizaria a aviação regional, já que as aeronaves de menor porte não conseguem transportar bagagens de até 23 quilos de todos os passageiros. Relator da medida provisória que deu origem à lei, o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, enfatizou que o veto presidencial atendeu a um princípio técnico. O parlamentar concorda que, sem a cobrança, as despesas recairiam sobre todos os consumidores. Não tem bagagem grátis. Se um avião vai ter que levar, além do passageiro, uma mala de 23 quilos, ambos estarão no custo da passagem. Também são apontados no texto que justifica o veto a possibilidade de questionamentos jurídicos e prejuízos a tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, além de um possível impacto no ingresso do país na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Agora em Brasília são 8h58 e o painel eletrônico desta segunda-feira, 20 de junho, está terminando. O programa teve a apresentação de Cláudio Ferreira, produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Márcio Azevedo e Gilmar Nunes, edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher. Diretor executivo da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Veríssimo. O secretário de Comunicação é o deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o e-mail radio@câmara.leg.br. Você acompanha outras informações sobre as atividades da Câmara ao longo da nossa programação. O painel eletrônico está de volta amanhã, às 8 da manhã. Um ótimo dia e uma excelente semana a todos. Você acabou de ouvir
Painel Eletrônico,